Pessoal, acho que é bem pertinente eu fazer um comentário sobre essas notícias que saíram nos últimos dias em relação às vinícolas da região ali da Serra Gaúcha, né, em relação àquela questão aí que tem se noticiado do trabalho escravo. Primeiro ponto, deixar claro para quem vai assistir esse vídeo: se houve qualquer tipo de trabalho fora de condições normais, em condições precárias, isso precisa ser investigado e os responsáveis por isso, eles precisam responder por isso, né? Primeiro ponto. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: eu conheço a região lá, a gente já passou várias vezes pela região de Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias, Flores da Cunha, Monte Belo do Sul e todos aqueles municípios lá que tem como base a produção de uvas, produção de uva de mesa, produção de vinho. E a gente sabe que aquilo é uma cadeia uma cadeia complexa, né? Cadeia no sentido de arranjo produtivo, tá? Usar cadeia nesse vídeo fica até estranho. Mas a cadeia produtiva da uva é algo bem complexo e praticada principalmente por pequenos produtores. Então essas vinícolas que estão aparecendo nessas informações, elas são basicamente cooperativas, né? A união de pequenos produtores, que com certeza lá atrás começou pequenininho, foi crescendo, crescendo, evoluindo. Então, o que eu imagino? Eu não conheço a realidade, eu só vejo aquilo que está postado nas notícias e eu andei vendo muitas notícias, muitos comentários das pessoas nas notícias. Primeiro ponto, como eu já disse no início do vídeo, se houve problemas em relação a como esses trabalhadores viviam ou eram tratados, tem que ser investigado e o responsável tem que ser punido. O que eu de fora, olhando de fora, entendendo um pouco do sistema de produção, imagino que possa ter acontecido. A vinícola contratou uma empresa, né, de prestação de serviço de colheita, e essa empresa, né, contrata os funcionários e põe eles para colher uva. Talvez em pareirais da própria vinícola e possivelmente nos pareirais dos produtores que são sócios da vinícola, né? E o que acontece? Provavelmente a cooperativa, a indústria, ela não vai olhar como que esses trabalhadores vivem, né? E nem vai saber quanto que eles recebem, porque ela está contratando uma outra empresa, uma terceirizada, pagando para essa terceirizada para fazer o serviço. Então é um serviço terceirizado. Se a vinícola sabe ou não sabe, é uma questão que tem que ser averiguada lá. Isso eu não posso falar. Agora, eu olhando do lado de produtor, né? Olhando do lado de produtor de uva, talvez esse produtor nem saiba quem são essas pessoas, né? Talvez conheça, talvez não. Se foram contratadas pela vinícola, por exemplo, uma empresa terceirizada que vão ajudar a fazer a colheita. A gente sabe, pela conversa que já teve com produtores lá, que vem gente até de outros países trabalhar na colheita da uva, né? O que me gera a principal preocupação é quando esse tipo de informação, né, ele é exposto nos meios de comunicação numa forma, vamos dizer assim, rápida demais, né? Aconteceu, descobriram, já noticia para todo mundo que lá na Serra Gaúcha tem um trabalho escravo na colheita da uva. O impacto que isso causa numa cadeia produtiva, gente, isso é gigantesco. E para uma cadeia de produção de vinhos finos, de sucos, de uva, de mesa, né? Isso pode abalar esse setor de uma forma que vocês nem acreditam. Porque a gente está falando de vinhos que vão para grandes cidades, a gente está falando de espumantes que são exportados para outros países. E aí uma notícia dessa cai lá num outro país, né? E um país decide parar de importar, uma grande importadora decide parar de trabalhar por causa de uma coisa isolada, né, que aconteceu não por culpa do produtor, nem talvez por culpa da vinícola, talvez por culpa de uma terceira empresa, né? Então eu sempre acho assim, ó, tem que ter uma cautela muito grande.
E o recado até para os próprios meios de comunicação. Cuidado quando vocês noticiam esse tipo de coisa, porque vocês podem estar abalando a própria região de vocês, né? Imagina um jornal, um site, uma rádio noticiando isso, tendo como principais empresas parceiras as próprias vinícolas, né? E o maior impacto causado vai ser para o produtor, porque o produtor que vem comercializando a sua uva, vem fazendo um trabalho diferente, tem uma uva fina, consegue agregar valor, cai uma notícia dessas no mercado, se baixar a venda de vinho, de espumantes das vinícolas que foram citadas, o produtor, o cooperado lá da pontinha é o que mais vai sofrer. Ou ele não vai conseguir vender a produção dele, ou na próxima safra, ou ainda nessa safra, o preço vai despencar. Então, o produtor que talvez não tem nada a ver com a história vai ser o principal prejudicado. Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado. Esse tipo de informação, minha visão, acredito que ela só poderia ser noticiada quando foi feita uma investigação e realmente foi averiguado vamos dizer assim, descoberto exatamente quem é o culpado, quem que fez a coisa errada. Aí noticiar. Agora não jogar uma coisa dessas no ventilador, né? Dando a culpa talvez para quem não teve culpa, se teve participação, se sabia, tem que ser penalizado com certeza, mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque isso não é uma coisa simples. Isso entra num setor, como eu disse, num setor produtivo, numa cadeia de produção, geralmente com agregação de valor, né, com vinhos finos, com uma geração de receita muito grande em cima disso, que pode abalar uma cooperativa, pode abalar o produtor, pode abalar o município e a região como um todo. A região é turística, né? E isso é uma informação que abala muito forte essa questão. Imagina isso chegando nas pessoas de fora, né? Vão dizer, eu ainda vou numa região turística lá que tem trabalho escravo. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E você que vê essas notícias também, né? A gente vê nas notícias assim, ó, comentários de todos os tipos. Comentários de pessoas que dizem que é o fim do mundo, que é o fim da picada, né? Que que tem que ser punido, enfim, assim, ó, crucificando as empresas. E a gente vê também comentários de pessoas que vão nessa linha, como eu estou dizendo, que primeiro tem que ser muito bem averiguado, que pode ser questões comerciais, enfim, a gente não sabe, mas a gente traz algumas ideias para vocês. Então, no momento em que você vê uma notícia dessas, uma informação dessas, gente, cuidado ao compartilhar isso, colocando o seu comentário, vendo uma notícia dessas e já à primeira vista, já colocando, né, uma opinião muito forte nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Então fica um recado, fica uma preocupação, né, nossa, vendo a questão do produtor principalmente, porque são geralmente pequenos produtores, famílias de produtores, que podem ser muito impactados com esse tipo de informação dada assim de qualquer jeito. E também vai da parte, né, dos órgãos que fiscalizam isso, de também ter um pouco de consciência, né, de só colocar uma informação dessas depois que tudo foi averiguado e se chegou ao veredito final sobre aquele assunto. Acho que essa seria a melhor forma de ser tratado esse tipo de informação, podendo colocar exatamente como que foi. Porque, como eu disse no começo, se uma cooperativa contratou uma terceirizada, a cooperativa não vai ver como os trabalhadores dormem, como eles se alimentam e nem o que eles ganham. Ela simplesmente contrata uma empresa para fazer a prestação do serviço, né? Então essa responsabilidade não recai diretamente sobre ela. Mas alguém comentou que a vinícola tem que ver como que são tratados. Teria que, se a vinícola tem essa preocupação, com certeza, né? Ver como que são tratados os trabalhadores na colheita, como que eles vivem depois, como eles recebem o tratamento à noite para descansar, né, para comer, quanto que eles recebem. É importante fazer isso. Talvez nunca era feito. Talvez agora as vinícolas se preocupem
em ver tudo isso e averiguar tudo isso antes de contratar então uma empresa terceirizada. Mas como eu disse, a gente se baseia naquilo que tem de informação, né, que foi divulgado em meios de comunicação, na internet, colocando o nosso ponto de vista sobre o que pode ter acontecido e a forma como isso pode impactar a cadeia da produção de uva, a região e também, principalmente, o produtor lá na ponta.